Olá a todos e todas. Esse trabalho é composto por minha Ana Paula Barros, Maria Juscelene Lima e a professora doutora Rosângela da Silva. Ele é intitulado de O Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, leitura crítica e prática a partir da pedagogia decolonial antirracista. Ele gira em torno da leitura crítica da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, que tem como base uma perspectiva decolonial. Nesse momento, a gente traz Quijano, Porto Gonçalves e Maldonado Torres para nos basearmos sobre essa perspectiva decolonial, o qual nos afirma que o processo de colonização, encampado pelo projeto de modernidade, nos deixou como herança um modelo específico de poder, de ser e saber, todos eles constituídos a partir do eurocentrismo. E aí, o processo de colonização também nos deixou um legado que refletem atualmente na dinâmica social, no racismo, no eurocentrismo e também na hierarquização de raças e etnias. São legados esses que nos influenciam diretamente de forma negativa nas relações sociais, nas relações de poder. Com relação ao projeto da modernidade, o Quijano, o Porto Gonçalves e o Maldonato, ele vem nos trazendo, nos afirmando que faz necessário uma crítica à perspectiva geopolítica hegemônica monocultural, que é produzida por essa modernidade, já que ela nos impede de compreender o mundo a partir do nosso próprio lugar, seja ele geográfico, social, político, e de produzir também nossas próprias epistemes para explicá-lo. Porque o Brasil ele é uma nação que produz seu conceito, tem sua cultura, tem sua diversidade, tem sua forma de ensino enquanto escola, enquanto instituição. No entanto, a gente sempre está buscando referências, sempre está buscando padrões que liguem à Europa, a países europeus. E aí, a pedagogia decolonial, ela surge para quebrar esse ciclo de colonialidade, né? Uma pedagogia decolonial e antirracista ao mesmo tempo, que juntamente com ela também surge a preocupação, e é a partir dessa preocupação que, na verdade, a pedagogia decolonial vem discorrendo, que é uma preocupação de pensar e construir caminhos para a prática pedagógica que busque quebrar com as premissas do pensamento colonialista, que é pautado na visão universal da história e também da hierarquização das raças e etnias, que é uma proposta que trabalha, que busca pensar numa prática pedagógica decolonial antirracista. E com base no nosso relato de experiência, ele é elaborado de uma forma, a partir do referencial da pesquisação, com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução, de um problema coletivo. A gente aplicou uma atividade do qual a gente viu que tinha necessidade de uma intervenção. E conforme aponta o Grande e Franco, a metodologia da pesquisação não se configura por meio das etapas e de um método, mas organiza-se pelas situações relevantes que emergem do processo, ou seja, a partir da necessidade desse processo. E essa metodologia ela foi realizada a partir da leitura crítica da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, com alunos, né, com crianças de 5 anos da turma do Jardim 1 do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Rosalvo José de Souza e Dalmir Gouveia, do qual a gente conduziu essa atividade de forma mais dinâmica, simples, não deixando de explicar ou trazer o conceito que a gente queria, mas sempre contextualizando os temas do cotidiano das crianças. Desse modo, a gente iniciou essa ação comunicando que a aula seria em torno da diversidade de cores, né? Em torno dessa diversidade que eles pudessem estar vivenciando no momento. Ou seja, do momento em que saem da sua casa até a creche, no momento em que estava na sala de referência, vendo as cores de camisa, das camisas do pessoal, deles mesmos. E a partir desse momento a gente pôde alcançar o nosso ponto central da nossa discussão, que era trazer justamente a diversidade, né, a partir dessas cores e tentar, de uma forma conceitualizada, porém simples, barrar essa colonização a partir de uma pedagogia decolonial. Bem, após a gente explicar às crianças do que se trataria a aula, a gente iniciou a apresentação da obra. E o que a gente fez? Mostramos a capa,
os personagens que estão na capa, que é a dona Benta e a tia Anastácia, e fizemos alguns questionamentos às crianças. Um deles foi se eles conheciam, a história. Alguns mencionaram que sim, fazendo menção ao seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passou na TV, e outros falaram que não conheciam, que era a primeira vez que estavam tendo contato com essa história. Nós contamos a história por partes, e conforme íamos contando a história, a gente também ia mostrando, as imagens do livro. Íamos mostrando os personagens e quais espaços aqueles personagens ocupavam. E após a gente finalizar a história, nós apresentamos uma maquete, de uma casa feita de isopor para as crianças e pedimos para que elas fizessem a distribuição dos diferentes personagens nos cômodos da casa de acordo com a obra. E após as crianças finalizarem a distribuição dos personagens nos respectivos cômodos, é, nós fizemos uma indagação, uma provocação, indagando as crianças a observarem que, que os empregados da casa eram negros, enquanto os demais personagens eram brancos, incluindo a boneca. Ou seja, a gente indagou as crianças se elas haviam percebido que os serviçais da casa eram todos negros. Mas foi quando uma criança mencionou, né, afirmou que só existia boneca branca. E é nesse momento que nós percebemos o quanto falta a representação negra nos diferentes espaços. Ou, em alguns casos, essa representação ela é feita de modo negativo. Após a gente ter esse diálogo, fazer essa provocação, nós solicitamos a eles que fizessem o reposicionamento dos personagens. Além disso, nós afirmamos que, assim como os personagens da casa poderão ser reposicionados, né, mudados de lugar, de posição, também na nossa vida, pois cada um de nós, independente da cor, etnia, raça, podemos ser o que quisermos. A partir daí, alguns alunos foram externalizando, né, o desejo de ser profissionais de diferentes áreas. E um dos comentários que nos chamou a atenção foi quando um dos alunos mencionou, né? Aliás, nos questionou se o tio Barnabé, mesmo sendo negro, poderia ser policial. E afirmando também que queria ser policial. E aqui nós temos mais uma frase que evidencia o quanto o negro ele está posto em um lugar de subalternidade, de inferioridade. E a gente percebe isso quando essa criança faz esse questionamento. Aqui, a gente percebe, né, que está internalizado no imaginário das crianças uma representação negativa do negro. E após a atividade, a gente pôde observar que fica evidente que no Brasil há uma relação desigual entre as diferentes etnias, raças, que, como é dito, é um produto de herança do processo de colonização, que foi questionado e desconstruído a partir da pedagogia decolonial e antirracista. Frisamos que esse imaginário precisa ser problematizado em todos os espaços, inclusive no âmbito das instituições educacionais, que muito contribuem para a contínua reprodução do racismo, conforme exposto por Almeida em suas discussões acerca do racismo estrutural. Nosso sincero agradecimento, né, a CMEI Prefeito Rosalvo José de Souza. Aqui temos nossas referências. Obrigado pela atenção de todos.